Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui no canal a um tema muito importante para quem está se preparando para a disciplina de legislação aduaneira para os concursos de auditor fiscal, analista tributário e ajudante despachante aduaneiro. No vídeo de hoje falaremos sobre o imposto de importação esquematizado para concursos. Essa é a parte 1, porque é um tema muito extenso, muito cheio de informações. Fica melhor que nós façamos a divisão em duas partes para que vocês consigam absorver de forma mais gradual o assunto. Combinado? Então, vamos lá. O imposto de importação, amigos e amigas, ele faz parte do Decreto 6759 de 2009, está regulamentado por este ato normativo. Dentro do Decreto 6759 de 2009, nós temos o livro 2, que fala dos impostos de importação e de exportação. E dentro do livro 2, o título 1 fala do imposto de importação e ele está compreendido entre o artigo 69 até o artigo 211b. Portanto, é um trecho muito extenso do regulamento aduaneiro que disciplina e especifica todos os pontos relativos a esse tributo. Se nós analisarmos o título 1, ele está dividido em capítulos, sendo que o capítulo 1 fala da incidência, que vai do artigo 69 até o artigo 71, capítulo 2, o fato gerador, 72 até o 74, capítulo 3, na base de cálculo, 75 até 89, depois o cálculo propriamente dito está no capítulo 4, do artigo 90 até o artigo 103, no capítulo 5 nós vemos os contribuintes e os responsáveis, o artigo 104 até o artigo 106, capítulo 6, o pagamento e o depósito, o artigo 107 até o artigo 109. O capítulo 7 fala da restituição e da compensação, artigo 110 até o artigo 113. E o capítulo 8, aí nós temos o maior capítulo desse ato normativo aí relacionado ao imposto de importação. Veja que as isenções e reduções de imposto pegam do artigo 114 até o artigo 211. Quase 100 artigos, né? Muita coisa mesmo, meus amigos e minhas amigas. Por isso que nós tivemos que dividir o vídeo em duas partes, ia ficar muita coisa para um vídeo só. No capítulo 9 fala da imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, que são os artigos 211A até o artigo 211B. Beleza? Combinado? Preparados? Lápis, caneta, papel e café. Vamos então estudar o imposto de importação. O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Isso é o básico do básico que vocês precisam entender. E incide, inclusive, sobre bagagem de viajante e sobre bens enviados como presente ou amostra ou a título gratuito. Fonte de muitas polêmicas, por exemplo, o cidadão ele recebe um presente no exterior e a pessoa que o presenteou manda aqui para o Brasil via remessa expressa. E aí o cidadão fica indignado ao saber que ele tem que pagar tributos. Não, mas o valor é zero, eu não tenho que pagar nada, eu fui presenteado. Então, amigo e amiga, vocês têm que entender que o imposto de importação incide também em itens enviados como amostra, como presente ou de graça. Não tem essa de que eu não paguei nada pelo bem, então eu não tenho que pagar tributo. Infelizmente, a legislação prevê esse tipo de recolhimento. Bagagem de viajante, nós vamos ter uma extensa, uma extensa cobertura aqui no nosso vídeo. Nós vamos detalhar que realmente incide sim na bagagem de viajante. Importante, isso aqui cai bastante em prova, tá? Já teve várias questões a respeito. Considera-se estrangeira para fins de incidência do imposto a mercadoria nacional, nacionalizada e exportada que retorna ao país. Ou seja, você exportou uma mercadoria, ela ficou lá no exterior por um tempo, depois ela volta para o Brasil. Quando ela voltar, ela já é uma mercadoria estrangeira, que ela foi exportada. Então ela tem que pagar imposto de importação. E existem algumas exceções nesse caso, e essas exceções são cobradas na prova. A primeira delas, enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado. Você mandou a mercadoria para ser vendida em consignação e ela acabou não dando certo e ela voltou. Então você não vai precisar pagar o imposto de importação. Devolvida por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição. Ou seja, você exportou algum item, uma máquina, por exemplo, e a máquina apresentou defeito. O comprador manda a máquina de volta e você vai consertar. Essa devolução da máquina você não vai pagar o imposto de importação. Modificações na sistemática de importação do país importador.
Você exportou uma mercadoria e chega na hora lá de ser desembaraçada, lá por exemplo, na Ásia, um mau exemplo, e modificou a sistemática e não deu certo. Devolve a mercadoria para o Brasil. Vai pagar imposto de importação? Não, não precisa nesse caso. Um caso bastante óbvio, né? Motivo de guerra ou de calamidade pública. Imagina que você tenha feito uma exportação para a Ucrânia e a mercadoria foi devolvida. Você não vai ter que pagar imposto de importação nesse caso. Outros fatores alheios à vontade do exportador, desde que sejam plausíveis, né? Porque pode haver abuso nesse tipo de argumentação. Aí qualquer coisa vira outros fatores alheios à vontade do exportador. Beleza? Então esses 5 itens aqui são cobrados em prova. Fiquem espertos. Temos ainda uma seguinte situação, que são considerados estrangeiros os equipamentos, as máquinas, os veículos, aparelhos, instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes de fabricação nacional, adquirido no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para execução de obras contratadas no exterior na hipótese de retornarem ao país, tá? Então, você tem esse caso desses itens que eles foram exportados e eles são estrangeiros, tá? Muito cuidado com essa situação. O imposto não incide sobre o quê? Sobre mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição que foi redestinada e devolvida para o exterior. Então chegou a mercadoria aqui no Brasil, só que o destino final dela era para a Argentina, né? Então você não vai ter a incidência do imposto de importação, ela vai ser redestinada, porque houve um erro de transporte. Mercadoria estrangeira idêntica, igual a quantidade de valor que se destina à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação ditada pelo Ministério da Fazenda. Aí é um outro exemplo ao contrário. Você importou uma máquina e a máquina apresentou defeito. Aí o vendedor lá, por exemplo, na Alemanha, diz, vou te mandar uma peça aí para você substituir. Essa peça que chegou, você não vai precisar pagar o imposto de importação, né, porque ela é uma reposição do item que estava quebrado. Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Então, a mercadoria estrangeira que sofreu a penalidade de perdimento, que é a penalidade mais grave do controle aduaneiro, não faz sentido que ela seja tributada, né? Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Às vezes é possível você fazer a devolução de mercadoria que não seja erro de expedição, mas por outro motivo, de repente houve uma desistência da aquisição, você pode devolver a mercadoria antes de que seja feita o despacho aduaneiro. Aí dá para devolver, aí não incide o imposto. Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz, empresa brasileira de navegação para subsidiar e integrar no exterior, que retornem ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem. Também não há incidência do imposto de importação. Acompanharam? Então você tem aquelas exceções de mercadoria que não é considerada estrangeira e os casos de não incidência. Cuidado para não se confundir, são parecidos, mas são diferentes. Por fim, mercadoria estrangeira destruída sob controle aduaneiro sem ônus para a Fazenda Nacional antes de desembaraçada. E mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem que foi acidentalmente destruída. Nesses dois casos também não incide o imposto de importação, meus amigos e minhas amigas. Continuando, na hipótese de erro inequívoco ou comprovado de expedição, será dispensada a verificação da correta descrição quando se tratar de remessa postal internacional destinada indevidamente por erro do correio de procedência. Considera-se erro inequívoco de expedição, não disposição. Expedição. Aquele que, por sua evidência, demonstra a destinação incorreta da mercadoria. A mercadoria objeto de erro inequívoco ou comprovado de expedição poderá ser redestinada ou devolvida ao exterior, inclusive após o respectivo desembaraço aduaneiro, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Com base em legislação específica, a autoridade aduaneira poderá indeferir a solicitação de destruição de mercadoria estrangeira sob controle aduaneiro sem ônus para a Fazenda Nacional antes de desembaraçada. Será cancelado o eventual lançamento de crédito tributário relativo à remessa postal internacional destruída por decisão da autoridade aduaneira, liberada para devolução ao correio de procedência ou liberada para redestinação para o exterior. Vamos falar agora sobre o fato gerador do imposto de importação. Existem toneladas de questões sobre o fato gerador do imposto de importação. O fato gerador do imposto de importação
e o momento da sua ocorrência, que existem duas situações que nós vamos explicar para vocês. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Esse é o fato gerador que a gente chama de jurídico, tá bom? E para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. Beleza. O aqui disposto, né, não se aplica às malas e remessas postais internacionais. É diferente o caso aí de extravio. As diferenças percentuais de mercadoria a granel apuradas na verificação da mercadoria no curso do despacho aduaneiro não serão consideradas para efeito de exigência do imposto até o limite de 1%. Então tem uma tolerância, né, em mercadoria a granel de 1% de variação, que pode ser muita coisa, né? Eu estava acostumado na fronteira a trabalhar na fiscalização de importações de 500 toneladas de arroz. 1% de 500 toneladas, quanto que dá? 10% de 50, ó, 5 toneladas de arroz, é muita diferença, né? Então, é bastante generoso esse tipo de previsão no regulamento aduaneiro. O disposto no item anterior não se aplica à hipótese de diferença percentual superior a 1%, obviamente, né? Se passou de 1%, aí já é demais, né? Para efeito de cálculo do imposto, considere-se ocorrido o fato gerador, aí é a segunda situação que cai, despenca nas provas, né? Quando considera-se ocorrido o fato gerador? Esse aqui é o caso, a maioria dos casos, na data de registro da DI, de mercadoria submetida a despacho para consumo, inclusive no caso de despacho para consumo de mercadoria sob regime suspensivo de tributação e de mercadoria contida em remessa postal internacional ou conduzida por viajante sujeito ao regime de importação comum. Então, registrou a DI e considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação, tá bom? Tem um diferente, né, do fato gerador jurídico, que é a entrada da mercadoria no território aduaneiro. Só que como é muito difícil você precisar o fato, né, do ponto de vista fático, qual é o momento da entrada, tem essa convenção prática que registrou a DI e considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação. Tem outra situação também, no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar do quê? De bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação comum. Então nós temos aí casos que não é regime de importação comum, remessa postal, é quando você faz o lançamento do crédito tributário. Aí eu considero esse ocorrido o fato gerador. De bens compreendidos no conceito de bagagem acompanhada ou desacompanhada, então é no lançamento do crédito tributário. Então memorizem, para bagagem, seja acompanhada ou desacompanhada, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação no momento do lançamento do crédito tributário. Mercadoria constante, manifesto ou outra declarações de efeito equivalente cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira, né? Então, quando você faz o lançamento do crédito tributário relativo ao extravio dessa mercadoria, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação. Mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na hipótese em que tenha sido consumida ou revendida ou não seja localizada, né? É uma forma elegante, né, educada de falar sobre muamba. Mercadoria que foi consumida ou revendida e não passou por despacho de importação, ela foi contrabandeada, né, usando entre aspas, né? O correto seria descaminhada, né, tecnicamente falando, mas o povão gosta de falar contrabandeada e todo mundo entende melhor. Então é o dia do lançamento do crédito tributário, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de importação. Na data de vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro onde se aplicada a pena de impedimento da mercadoria. Beleza? Então, você tem às vezes a mercadoria que está quase sendo abandonada, né? Quase estourando o prazo, aí o encomendante, o importador, resolve dar início ao despacho. Aí considera-se a data de vencimento do prazo de permanência. Beleza? Então vamos aí prosseguir. Na data de registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica. Também é o fato gerador do imposto de importação. Beleza? Porque a utilização econômica pressupõe o pagamento mês a mês do imposto diluído aí em até 100 meses. Combinado? Vamos então para a não constituição do fato gerador. Não constitui fato gerador do imposto a entrar no território aduaneiro do quê? Pescado ou capturado fora das águas territoriais do país por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira.
de mercadoria a qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, ainda que descumprido o regime. Aí você vai perguntar, mas o que acontece quando é descumprido o regime de exportação temporária? Na hipótese de descumprimento do regime, aplica-se a multa do artigo 724, que é 5% do preço normal da mercadoria. Então está em uma das normativas do Código Tributário Nacional. O imposto nunca pode ser utilizado como penalidade. Então, se não cumpriu a exportação temporária, aplica-se uma multa, não vai se aplicar um imposto como uma sanção, beleza? Isso é muito importante, é um conceito que vocês têm que estar memorizados. Importantíssimo, base de cálculo do imposto também despenca nas provas, vocês vão ver quando eu chegar na sessão caiu na prova a quantidade de questões sobre isso. Quando a alíquota for percentual, ou seja, ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo de Valoração Aduaneira, que é o artigo 7 do Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, GATT 94. O Acordo de Valoração Aduaneira é também conhecido como o artigo 7 do GATT 94. Tá? Então é o valor aduaneiro para a alíquota em porcentagem. Quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida. Professor, o que é alíquota específica? É em quantidade. Por exemplo, R$ 5,00 por litro de leite é uma alíquota específica. R$ 20,00 por quilo de farinha é outro exemplo de alíquota específica. Então é quantidade, litros, quilos, né? E assim por diante, beleza? O que mais? Toda mercadoria, agora vamos falar do valor aduaneiro, que dá muita polêmica também. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do valor aduaneiro. O controle consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira. Integram o valor aduaneiro independentemente do método de valoração utilizado, o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou ponto de fronteira alfandegado, onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. O que mais? Os gastos relativos à carga, descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada até a chegada ao local de descarga mencionado anteriormente, excluídos os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte. O custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nas duas situações anteriores, aqui e aqui, né, no transporte e na carga, descarga e manuseio. Então, tem o seguro envolvido, também está no valor aduaneiro. Quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código NCM, então, quando você tem mais de um código NCM, você vai ter as chamadas adições na declaração de importação. Beleza? Isso é importante vocês saberem. O custo do transporte de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do transporte proporcionalmente aos pesos líquidos das mercadorias. Então, meu amigo despachante aduaneiro, minha amiga despachante aduaneira, aí está o motivo por que o auditor fiscal é tão chato com relação ao peso líquido das mercadorias. Por quê? Se houver o famoso rateio do peso líquido, que a gente detesta que ocorra na DI, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar adulterando o valor aduaneiro, né? Porque o peso líquido é diretamente relacionado com o custo de transporte. O custo de transporte faz parte do valor aduaneiro. Então, se você adulterar o peso líquido, você adultera, por tabela, o valor aduaneiro e, por consequência, o valor dos tributos a serem recolhidos. Por isso que o auditor fiscal ele é implacável e exige que o peso líquido esteja correto. E se não estiver correto, ele aplica a multa. Entendido agora por quê? Espero que vocês tenham ficado mais tranquilos agora. O custo do seguro de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do seguro proporcionalmente aos valores das mercadorias carregadas no local de embarque, lá fora. Tem pegadinha, hein? Tem questão com pegadinha disso daí. Não integram o valor aduaneiro segundo o método do valor de transação, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada, na respectiva documentação comprobatória, o que? Os encargos relativos à construção, instalação, à montagem, à manutenção, assistência técnica relacionados com a mercadoria importada, executados após a importação. E os custos de transporte seguro, bem como os gastos associados ao transporte incorridos no território aduaneiro a partir dos locais de descarga onde devem ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro. Então, amigos e amigas, resumindo esse ponto aqui, é o seguinte: tudo que é custo após o desembaraço não faz parte do valor aduaneiro. Importante isso porque também despenca nas provas pegadinhas clássicas a respeito. Agora vamos falar aqui sobre os juros. Os juros devidos em razão de contrato de financiamento firmado pelo importador e relativos à compra de mercadorias importadas não serão considerados como parte do valor aduaneiro desde que
sejam destacados do preço efetivamente pago a pagar pelas mercadorias. Então, se você financiou a sua compra, peça para o exportador fazer uma fatura comercial explicando, né, separando o valor dos juros direitinho, senão você vai pagar imposto sobre os juros, hein? Cuidado. O contrato de financiamento tenha sido firmado por escrito, o importador possa comprovar o quê? Que as mercadorias sejam vendidas ao preço declarado como efetivamente pago a pagar, né? Evitar as fraudes. A taxa de juros negociada não exceda o nível usualmente praticado nesse tipo de transação no momento e no país em que tenha sido concedido o financiamento. E o aqui disposto aplica-se independentemente do financiamento ter sido concedido pelo vendedor, por uma instituição bancária ou por outra pessoa física ou jurídica. Ainda que a mercadoria seja valorada segundo um método diverso daquele baseado no valor de transação. O valor aduaneiro do suporte físico que contenha dados ou instruções para equipamento e processamento de dados será determinado considerando unicamente o custo ou valor do suporte propriamente dito. O que quer dizer tudo isso? Que software não é tributado, não existe tributação em software. Desde que, né, você tenha, na fatura comercial apareça lá, o valor do CD, sei lá, $5, né? Valor do software, 50 mil. Você vai ter tributação apenas sobre o valor do CD, ou do pendrive, ou do suporte físico que você está importando o software, tá bom? Isso aqui quer dizer que o software não tem imposto, apenas o CD, aquilo que carrega o software. Para efeitos do aqui disposto, o custo ou valor do suporte físico será obrigatoriamente destacado no documento de sua aquisição do custo ou valor dos dados ou instruções nele contidos. Porque senão, se não destacar, o auditor fiscal vai considerar que aquele valor é o valor do suporte, né, do CD, e você vai pagar um imposto desnecessariamente. O suporte físico aqui referido não compreende circuitos integrados, semicondutores, dispositivos similares ou bens que contêm os circuitos ou dispositivos. Tá bom? Os dados ou instruções aqui referidos não compreendem as gravações de som, de cinema ou de vídeo. É importante que isso aqui é para software de computador, não é para filme, hein? Cuidado, 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 cuidado. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação, quando houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de declaração de valor e as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador para justificar o valor declarado não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente. Nos casos aqui previstos, a autoridade aduaneira poderá solicitar informações de administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do valor declarado na exportação da mercadoria. A gente vai atrás, hein? Cuidado. Mentira tem perna curta. Na apuração do valor aduaneiro serão observadas as seguintes reservas feitas ao parágrafos 4 e 5 do protocolo adicional ao acordo sobre implementação do artigo 7 do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, né? Então, reservas em relação ao acordo de valoração aduaneira. A inversão de ordem de aplicação dos métodos previstos no artigo 5 e 6 do acordo de valoração aduaneira somente será aplicada com a aquiescência da autoridade aduaneira. Ou seja, para inverter os métodos do valor computado e do valor dedutivo, você precisa ter a aprovação do auditor fiscal. E as disposições do artigo 5, parágrafo 2º, em relação ao método de valor de revenda do dedutivo, serão aplicadas de conformidade com a respectiva nota interpretativa, independentemente da solicitação do importador. A nota interpretativa dizia que o importador deveria solicitar, e aqui diz, e no Brasil não, pode falar, beleza, não precisa solicitar, vai ser aplicado de qualquer forma. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de transação, no caso de descumprimento de manutenção em boa guarda e ordem, pelo período decadencial, dos documentos comprobatórios da relação comercial ou os respectivos registros contábeis, quando houver dúvida sobre o valor aduaneiro declarado. Aí a importância de manter esses documentos guardadinhos, amigos e amigas. Na apuração do valor aduaneiro, presume-se a vinculação entre as partes na transação comercial quando, em razão da legislação do país vendedor ou da prática de artifício tendente a ocultar informações, não for possível o quê? Conhecer ou confirmar a composição societária do vendedor, seus responsáveis ou dirigentes, e verificar de fato a existência do vendedor. Agora vamos falar da base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes, será determinada mediante arbitramento, né? Arbitramento da base de cálculo.
nas seguintes hipóteses. Quando é que o auditor fiscal vai arbitrar a base de cálculo? Quando tiver fraude, sonegação, conluio e não for possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação. Descumprimento e manutenção da documentação pelo prazo decadencial se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras quando existir dúvida sobre o preço efetivamente praticado. Ou seja, se você não tiver o documento para comprovar, está sujeito a sofrer um arbitramento e costuma ser ruim. O arbitramento será realizado com base em um dos seguintes critérios observada a ordem sequencial: preço de exportação para o país de mercadoria idêntica ou similar e preço no mercado internacional apurado em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada, mediante método substitutivo do valor de transação, observado ainda o princípio da razoabilidade ou mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado. Então é assim que funciona o arbitramento, meus amigos e minhas amigas. Para fins de determinação do valor dos bens que integram a bagagem, será considerado o valor da sua aquisição à vista da fatura ou documento de efeito equivalente. Então, na sua viagem internacional, tudo que você comprar e quiser trazer para o Brasil, traga junto a boleta, a fatura, o comprovante, porque você pode ter que fornecer isso na alfândega. Na falta do valor mencionado, por inexistência ou por inexatidão da fatura ou documento de efeito equivalente, será considerado o valor que, em geral, estabelecer a autoridade aduaneira. Olha que perigo! Está sem a fatura, a autoridade aduaneira vai lá arbitrar. Cuidado! Na apuração do valor tributável da mercadoria importada por tráfego postal, será também considerado como subsídio o valor indicado pelo remetente na declaração prevista na legislação postal para entrega à unidade aduaneira. No caso de avaria, o valor aduaneiro da mercadoria será reduzido proporcionalmente ao prejuízo para efeito do cálculo do imposto a pedido do interessado. Faz todo sentido, né? O imposto será calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na TEC, tarifa externa comum, sobre a base de cálculo. Legal. O aqui disposto não se aplica, né? Então, você tem primordialmente alíquotas que estão na TEC, mas existem situações que não se aplica a TEC. Quais são as situações? O RTS, Regime de Tributação Simplificada, que envolve remessas postais internacionais, courier, encomendas aéreas internacionais, né? O correio, né? Remessas postais seria o correio, encomendas aéreas o courier, né? Então é esse tipo de situação. O RTS, você tem uma alíquota fixa de 60% do valor. Não existe a necessidade de utilizar a TEC. O RTE, aos bens conceituados como bagagem de viajante procedente do exterior, você usa o regime de tributação especial, que a alíquota é de 50% sobre o excedente da cota de isenção, e as mercadorias procedentes da República do Paraguai, importadas por via terrestre, quando aplicado o RTU, regime de tributação unificada. Olha que interessante. Você tem agora o chamado Simples dos Sacoleiros, né, que a gente carinhosamente apelidou. Então, não precisa mais trazer mercadorias do Paraguai na forma de muamba, utilize o RTU. O imposto poderá ser calculado pela aplicação de alíquota específica, aquela de quantidades, ou pela conjugação da alíquota específica com a alíquota ad valorem, conforme estabelecido em legislação própria. A alíquota específica poderá ser em moeda nacional ou estrangeira. Olha que legal, pode ter então ser $5 por litro de leite, pode ser em moeda estrangeira. Não é comum, mas pode ser. Vamos falar agora um pouco mais da alíquota. Compete à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, alterar as alíquotas do imposto de importação, observadas as condições e os limites estabelecidos em lei. Os bens importados, inclusive com alíquota zero do imposto de importação, estão sujeitos aos tributos internos nos termos das respectivas legislações. Não é nova a discussão de que esse bem aqui, o imposto de importação é zero, então não preciso pagar ICMS. Vai contar isso lá na Secretaria da Fazenda do Estadual, que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês, né? Então, essa conversinha mole não pega. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto de importação é correspondente ao posicionamento da mercadoria na tarifa externa comum, na TEC, na data da ocorrência do fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da NCM será feita com observância das regras gerais para interpretação do sistema harmonizado, regras gerais complementares, as notas complementares e subsidiariamente das notas explicativas do sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias da Organização Mundial das Aduanas, OMA.
Quando se tratar de mercadoria importada ao amparo de acordo internacional firmado pelo Brasil, prevalecerá o tratamento nele previsto, salvo se da aplicação das normas gerais resultar a tributação mais favorável. As alíquotas negociadas no Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio são extensivas a importações de mercadorias originárias dos países da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, a menos que nesta tenham sido negociadas em nível mais favorável. Beleza? Informações importantes sobre alíquota. Agora, taxa de câmbio. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data se considerar ocorrido o fato gerador. Compete ao ministro do Estado da Fazenda alterar a forma da fixação da taxa de câmbio. Tributação de mercadorias não identificadas. Isso daí, tomem cuidado, que costuma ser salgado. A impossibilidade de identificação da mercadoria importada em razão do seu extravio ou consumo e descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis serão aplicados para fins de determinação dos impostos e dos direitos adquirentes, as alíquotas de 50% para o cálculo do imposto de importação e de 50% para o cálculo do imposto sobre produtos industrializados. Na hipótese anterior, a base de cálculo do imposto de importação será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma em todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídos os custos do transporte dos seguros internacionais, acrescido de 2 vezes o correspondente desvio padrão estatístico. Olha que complicação que é isso daí. Na falta de informações sobre o peso da mercadoria, deve ser adotado o peso líquido admitido na unidade de carga utilizada no seu transporte. Beleza? Vamos falar agora do RTS. O RTS é o que permite a classificação genérica para fins de espaço de importação de bens integrantes da remessa postal internacional, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do imposto de importação e isenção do IPI, do PIS de importação e da COFINS de importação. Hoje a alíquota é de 60%. Tá? Compete ao Ministério da Fazenda estabelecer os requisitos e as condições a serem observadas na aplicação do RTS e definir a classificação genérica dos bens e alíquotas correspondentes. O disposto nesta seção poderá ser estendido às encomendas aéreas internacionais transportadas a um par de conhecimento de carga, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Encomendas aéreas é o serviço de courier, isso já foi estendido e funciona há bastante tempo já. Na hipótese de encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física, haverá isenção do PIS de importação e da COFINS de importação. O RTE, Regime de Tributação Especial, é o que permite o despacho de bens integrantes da bagagem mediante exigência tão somente do imposto de importação, calculado pela aplicação da alíquota de 50% sobre o valor do bem, apurado em relação ao valor da aquisição à vista de fatura ou documento equivalente. Aplique-se o regime de tributação especial aos bens compreendidos do conceito de bagagem no montante que exceder o limite de isenção, adquiridos em lojas francas de chegada no montante que exceder o respectivo limite de isenção. O RTU, que é o carinhosamente apelidado de Simples dos Sacoleiros, é o que permite a importação por via terrestre das mercadorias procedentes do Paraguai, mediante o pagamento unificado do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, do PIS importação e da COFINS importação, observado o limite máximo do valor por habilitado conforme estabelecido em ato normativo específico. Poderão ser importadas ao amparo do RTU somente as mercadorias relacionadas no ato específico. É vedada a inclusão no regime quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final, além de armas e munições, fogos de artifícios, explosivos, bebidas, inclusive alcoólicas, cigarros, veículos automotores em geral, embarcações de todo tipo, inclusive suas partes e peças, medicamentos, pneus, bens usados e bens com importação suspensa ou proibida no Brasil. O habilitado não fará jus a qualquer benefício fiscal de isenção ou de redução dos impostos e contribuições aqui referidos, bem como de redução de alíquotas ou bases de cálculo. No caso dos equipamentos, máquinas, veículos, aparelhos e instrumentos, além de suas partes, peças, acessórios e componentes de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para execução de obras contratadas no exterior, que a gente viu lá que são considerados estrangeiros, né? O imposto de importação será apurado com base no valor residual, calculado em conformidade com a escala de depreciação aplicada ao valor constante do registro de exportação ou de documento de efeito equivalente. Então, ficou lá no exterior, esses itens aí se depreciaram e com base no valor residual após a depreciação é que será calculado o imposto de importação. Compete ao Ministro da Fazenda fixar os prazos e percentuais da escala de depreciação, bem como estabelecer as normas para a aplicação do aqui disposto. É contribuinte do imposto. Quem é contribuinte do imposto? O importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro.
despenca na prova. Vocês vão ver o número de questões a respeito. Anotem isso, amigos e amigas. Destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente e adquirente de mercadoria interpostada. Também despenca na prova, responsável pelo imposto. O transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno. O depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro, e qualquer outra pessoa que a lei assim designar. E é responsável solidário, aí tem mais casos. O adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto, o representante do país do transportador estrangeiro, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira no caso de importação realizado por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora, o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal, o beneficiário do regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução da etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado, e qualquer outra pessoa que a lei assim designar. Então, responsável solidário tem mais casos. Então, despenca na prova quem é o contribuinte, quem é o responsável e quem é o responsável solidário. Cuidado com pegadinhas, porque não existe, por exemplo, responsável subsidiário. Tem muitas pegadinhas falando de responsável subsidiário. Não caio nessa, tá? A Receita Federal poderá o quê? Estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora, por conta e ordem de terceiro, e que adquira mercadorias no exterior para revenda em encomendante predeterminado. Então você tem aqui o modelo, né, de importação por conta e ordem e importação por encomenda. Importação por conta e ordem aqui, importação por encomenda aqui. Exigir prestação de garantia como condição para entrega de mercadorias quando o valor das importações for incompatível com o capital social, patrimônio líquido do importador do adquirente do encomendante. Isso aí é para tentar combater o chamado laranjismo, né? Aí alguns indivíduos que utilizam empresas laranja. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda encomendante pré-determinado não configura importação por conta e ordem de terceiros, para diferenciar bem a importação por encomenda da importação por conta e ordem. Considera-se promovida por pessoa jurídica importadora a importação realizada com recursos próprios desta última, participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos do exterior. A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos para a revenda a encomendante pré-determinado presume-se por conta e ordem de terceiros. A Receita Federal disciplinará a aplicação dos regimes aduaneiros suspensivos destinados à industrialização para exportação e estabelecerá os requisitos, as condições e a forma de admissão das mercadorias nacionais não importadas. Pagamento e do depósito. Estamos no capítulo 6 já. Pagamento e depósito do imposto de importação. O imposto será pago na data do registro da declaração de importação, sendo que o ministro do Estado da Fazenda poderá fixar em casos especiais outros momentos para o seu pagamento. A importância a pagar será resultante da apuração do total do imposto na declaração de importação ou documento de efeito equivalente. O depósito para garantia de qualquer natureza será feito na Caixa Econômica Federal. Restituição e compensação. São poucos artigos aqui, né? Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente nos seguintes casos. Diferença verificada em ato de fiscalização aduaneira decorrente de erro. Qual erro? Erro de cálculo, erro na aplicação da alíquota, erro nas declarações quanto ao valor aduaneiro ou a quantidade de mercadoria, verificação de extravio ou de avaria, e nesta hipótese a restituição independerá de prévia indenização por parte do responsável da importância devida à Fazenda Nacional. Também na verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, é beneficiário de isenção ou redução concedida em caráter geral ou já havia preenchido as condições ou os requisitos exigíveis para a concessão de isenção ou de redução de caráter especial. Já vi vários casos, né? O importador às vezes distraído registra a DI, recolhe o imposto e depois se lembra que ele tinha direito a uma isenção. Aí ele vai ter que pedir uma restituição, não tem jeito. Ok? Que mais? Reforma, anulação, revogação, rescisão de decisão condenatória. Caberá ainda a restituição do imposto pago relativamente ao período em que o regime de admissão temporária para a utilização econômica houver sido concedido e não gozado em razão do retorno antecipado dos bens.
A restituição total ou parcial do imposto acarreta a restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, desde que essas tenham sido calculadas com base no imposto anteriormente pago. A restituição do imposto pago indevidamente poderá ser feita de ofício, a requerimento ou mediante a utilização do crédito à compensação de débitos do importador e atendidas as normas estabelecidas pela Receita Federal. O protesto do importador contra erro sobre quantidade ou qualidade de mercadoria ou quando ocorrer avaria deverá ser apresentado antes da saída desta do recinto alfandegado, salvo quando, a critério da autoridade aduaneira, houver inequívoca demonstração do alegado. Compensação. Vamos falar um pouquinho sobre a compensação do imposto de importação. O importador que apurar crédito relativo ao imposto de importação, passivo de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administradas pela Receita Federal. É muito mais prático, em alguns casos, você optar pela compensação. Se você é um importador regular, vale a pena você trabalhar com compensação, porque você tem vários tributos aí que você tem que recolher, você pode fazer a compensação. Só que tem algumas regrinhas, né? Por exemplo, o crédito apurado pelo importador não pode ser utilizado para compensar créditos tributários relativos a tributos ou contribuições devidas no momento de registro da ADI. Você tem que fazer essa compensação com outros tributos federais, né? Não dá para fazer isso na ADI. Agora, importante, isenções e reduções do imposto. É gigantesco esse trecho, né? No meio desse capítulo nós vamos fazer uma pausa, né? Nesse vídeo, vamos encerrar a parte 1 e depois nós vamos começar a parte 2, né, em outro vídeo, tá? Só para deixar claro para vocês que vai ser a pausa no meio do capítulo 8, que é um capítulo gigantesco, quase 100 artigos. Primeira parte de disposições preliminares. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a outorga de isenção ou de redução do imposto de importação. A isenção ou redução do imposto somente será reconhecida quando decorrente de lei ou de ato internacional. Os bens objetos de isenção ou redução do imposto, em decorrência de acordos internacionais firmados pelo Brasil, terão um tratamento tributário neles previsto. E o tratamento aduaneiro decorrente de ato internacional aplica-se exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário, senão vira bagunça, né? Respeitados os critérios decorrentes de ato internacional de que o Brasil seja parte, tem-se por país de origem da mercadoria aquele onde houver sido produzida, ou no caso de mercadoria resultante de material ou de mão de obra de mais de um país, aquele onde houver recebido transformação substancial. Entende-se por processo de transformação substancial o que conferir nova individualidade à mercadoria. Exemplo do que não é transformação substancial. Tirar o pó da mercadoria, limpar a mercadoria, não é uma transformação substancial. Então, não dá para dizer que ele é originário do local em que foi tirado o pó da mercadoria, tá bom? Observadas as exceções previstas em lei ou nesse decreto, a isenção ou redução do imposto somente beneficiará a mercadoria sensibilidade nacional transportada em navio de bandeira brasileira. A concessão e reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo ao imposto ficam condicionados à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. Caloteiro não tem direito a benefício fiscal, isso é meio óbvio, né? O disposto aqui disposto não se aplica a quem? A importação realizada pela União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, relativamente às importações vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Que mais? No caso do descumprimento dos requisitos e de condições para fruição, fruição é você aproveitar, utilizar, né? Se beneficiar das isenções ou das reduções, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos que deixarem de ser recolhidos na importação, com os acréscimos legais e penalidades cabíveis, conforme o caso, calculados na data de registro da ADI. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado em cada caso pela autoridade aduaneira com base em requerimento no qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão. O reconhecimento não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do benefício ou cobrança o crédito acrescido de juros de mora. Juros de mora
com imposição de penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele, e sem imposição de penalidade nos demais casos. A isenção ou a redução poderá ser requerida na própria DI. Isso é muito legal. O requerimento do benefício fiscal incabível não acarreta a perda de benefício diverso. Então você tem direito a 2 benefícios, né? Você pleiteia um terceiro e aí a autoridade verifica que você não tem direito ao terceiro. Você não vai perder o direito aos outros 2, se estiverem regulares, evidentemente, né? O ministro da Fazenda disciplinará os casos em que se poderá autorizar o desembaraço aduaneiro com suspensão do pagamento de tributos de mercadoria objeto de isenção ou de redução concedida por órgão governamental ou decorrente de acordo internacional, quando o benefício estiver pendente de aprovação ou de publicação do respectivo ato regulamentador. Na hipótese de não ser concedido... Na hipótese de não ser concedido o benefício fiscal pretendido para a mercadoria declarada e apresentada a despacho aduaneiro, serão exigidos o imposto correspondente e os acréscimos legais cabíveis. As disposições desta seção aplicam-se no que couber a toda importação beneficiada com isenção ou com redução do imposto, salvo expressa disposição de lei em contrário. Agora, isenção ou redução vinculada à qualidade do importador. Um trecho muito interessante. Quando a isenção ou redução for vinculada à qualidade do importador, a transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens a qualquer título obriga ao pagamento do imposto. Então, exemplo clássico é o diplomata. O diplomata tem direito à isenção. Ele não pode sair vendendo por aí, né, os bens que ele importou com isenção, que vai ter que pagar o imposto, né, ou ele ou o adquirente. Né. Então, isso aí é para evitar o comércio indevido desse tipo de situação de bens, né, de mercadorias. Aqui disposto não se aplica aos bens transferidos ou cedidos à pessoa ou entidade que goze de igual tratamento tributário mediante prévia decisão da autoridade aduaneira. Então, por exemplo, o diplomata da Argentina quer vender o carro dele para o diplomata do Uruguai. Pode? Em princípio pode, pede autorização aí para a autoridade aduaneira e não vai ser cobrado imposto, porque o diplomata do Uruguai também tem o mesmo direito que o diplomata da Argentina. Após o decurso de prazo de 3 anos, contado da data do registro da DI, no caso de bens objeto da isenção referentes a missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes, além de representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro e pelos respectivos integrantes. Após o curso de prazo de 5 anos, contados da data de registro da DI, nos demais casos. A autoridade aduaneira poderá, a qualquer tempo, promover as diligências necessárias para assegurar o controle da transferência dos bens objeto de isenção ou de redução, sempre que tem que dar uma fiscalizada, né? Não tem jeito. Na transferência de propriedade ou na cessão de uso dos bens objetos de isenção ou de redução, o imposto será reduzido proporcionalmente à depreciação do valor dos bens em função do tempo decorrido, contado da data do registro da DI. A depreciação do valor dos bens objeto de isenção para missões diplomáticas, repartições consulares e organismos internacionais de caráter permanente, quando exigível o pagamento do imposto, obedecerá aos seguintes percentuais. Quais serão os percentuais, amigos? Entre 12 e 24 meses, 30% de depreciação. Entre 24 e 36 meses, 70%. A depreciação para os demais bens, inclusive para automóveis de funcionários de carreira diplomática e de servidores públicos, civis e militares que retornem ao país, obedecerá aos seguintes percentuais. Entre 12 e 24 meses, 25%. Entre 24 e 36 meses, 50%. Entre 36 e 48 meses, 75%. E entre 48 e 60 meses, 90%. E não serão depreciados bens que normalmente aumentam de valor com o tempo. Exemplo clássico são as obras de arte, né? Elas costumam ficar mais caras com o passar do tempo. Se os bens objetos de isenção de redução forem danificados por incêndio ou por qualquer outro sinistro, o imposto será reduzido proporcionalmente ao valor do prejuízo. Nada mais justo. Para habilitar essa redução, o interessado deverá apresentar laudo pericial do órgão oficial competente, do qual deverão constar as causas e efeitos do sinistro. Caso não seja possível quantificar o prejuízo com base no laudo, a autoridade aduaneira solicitará a perícia. Não será concedida a redução proporcional quando ficar comprovado que o sinistro ocorreu por culpa ou por dolo do proprietário ou usuário dos bens. Resultou de os bens haverem sido utilizados com infringência aos requisitos que versam sobre a isenção vinculada à qualidade do importador ou em finalidade diversa daquela que motivou a isenção ou redução. No caso de transferência de propriedade ou cessão de uso de bens que antes de decorridos os prazos a que se refere a isenção ou a redução vinculada à qualidade do importador se tenham tornado inservíveis, mas possuam ainda valor residual,
o imposto será calculado com base nesse valor residual, que será obtido mediante perícia. Nos casos de transferência de propriedade ou cessão de uso de bens objetos da isenção relativos a missões diplomáticas, repartições consulares e organismos de caráter permanente, nenhuma isenção ou redução do imposto poderá ser concedida em decorrência de reciprocidade do tratamento. Né? Não dá para você permitir esse toma lá da cá. Tudo tem que ser regulamentado bonitinho na legislação. Quando se tratar de venda ou de cessão de veículo automotor objeto de isenção do imposto, o registro da transferência de propriedade no órgão competente só poderá ser efetuado pelo adquirente ou pelo cessionário à vista de declaração da autoridade aduaneira de achar-se o veículo liberado, quer pelo pagamento do imposto devido, quer pelo decurso de prazo previsto nos casos de isenção vinculada à qualidade do importador. Tá? Então não vai ser tão fácil assim para o diplomata vender o automóvel dele. Né? Tem que seguir sempre as regrinhas. A isenção ou redução do imposto, quando vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram a concessão, sendo que a comprovação será feita quando necessário mediante perícia. Perderá o direito à isenção ou à redução quem deixar de empregar os bens nas finalidades que motivaram a concessão, exigindo-se o imposto a partir da data do registro da DI. Se os bens deixarem de ser utilizados nas finalidades que motivaram a concessão, em virtude de terem sido danificados por incêndio ou por qualquer outro sinistro, o pagamento do imposto devido será reduzido proporcionalmente ao valor do prejuízo. Desde que mantidas as finalidades que motivaram a concessão e mediante prévia decisão da autoridade aduaneira, poderá ser transferida a propriedade ou cedido o uso dos bens antes de decorrido o prazo de 5 anos a que se refere os casos de isenção/redução vinculados à qualidade do importador, sendo contados da data de registro da correspondente DI. Beleza? Veja só como é detalhista, né? Esse tipo de situação. São concedidas isenções ou reduções do imposto de importação. Aí tem uma lista grande, preparem-se, né? Algumas que são polêmicas, inclusive. As importações realizadas pela União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios e respectivas autarquias, partidos políticos e instituições de educação e de assistência social. Aí começa a polêmica. Vocês acham? Comentem aí que é merecida a isenção para partido político? Então, vocês vejam aí, coloquem a opinião de vocês. Pelas missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente pelos respectivos integrantes. Pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive as de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro pelos respectivos integrantes. Pelas instituições científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores. São concedidas isenções ou reduções do imposto de importação aos casos de amostras e remessas postais internacionais sem valor comercial, remessas postais de encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física, né? Bagagem de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de Manaus, bens adquiridos em loja franca no país, bens trazidos do exterior no comércio característico das cidades situadas nas fronteiras terrestres, bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de isenção. Gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na agricultura e na pecuária, bem como matérias-primas para sua produção no país. Partes, peças, componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves e de embarcações. Continuando, né? Medicamentos destinados ao tratamento de aidéticos e instrumental científico destinado à pesquisa de AIDS. Aí realmente eu acho que está correto. Bens importados pelas áreas de livre comércio. Importações efetuadas para a Zona Franca de Manaus e para a Amazônia Ocidental. Mercadorias estrangeiras vendidas por entidades beneficentes em feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que recebidas em doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no país. Mercadorias destinadas a consumo no recinto de congressos, de feiras, de exposições internacionais e de outros eventos internacionais assemelhados. Objetos de arte recebidos em doação por museus. Cuidado, objetos de arte recebidos em doação, não comprados. Tá? Cuidado que tem pegadinha já em questão sobre isso. Partes, peças e componentes importados destinados ao emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro. Bens destinados a coletores eletrônicos de votos. Coletores eletrônicos de votos é a boa e velha urna eletrônica. E tem mais uma isenção um pouco polêmica, né?
Continuando, bens recebidos como premiação em evento cultural, científico ou esportivo oficial realizado no exterior, ou para serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo oficial realizado no país. Bens importados por desportistas, desde que tenham sido utilizados por estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática desportiva estrangeira, da promotora ou patrocinadora do evento, nada mais justo, né? O nosso representante lá, o nosso atleta, tem direito a esse tipo de isenção. Equipamentos e materiais destinados exclusivamente a treinamento e preparação de atletas e equipes brasileiras para competições desportivas em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Pan-Americanos, Parapan-Americanos e Mundiais. Outro tipo de isenção que eu acho muito justa, né? Os nossos atletas já têm uma dificuldade muito grande de infraestrutura na sua preparação. Nada mais justo que se eles tiverem acesso a esse tipo de material, que ele venha com isenção do imposto de importação, né? Porque os melhores materiais, por enquanto, ainda são fabricados no exterior. Principalmente os materiais para os atletas de ponta, né? Não quer dizer que não existam materiais esportivos no Brasil de qualidade. E existem, mas aqueles lá que a gente chama na disputa de medalha, ainda são importados. É concedida isenção do imposto de importação aos bens importados por empresas na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. As isenções ou reduções aqui dispostas serão concedidas com observância aos termos, limites e condições estabelecidas na seção 6. Isso é importante. Também é concedida isenção do imposto de importação às importações de partes, peças e componentes utilizados na industrialização, revisão e manutenção dos bens de uso militar classificados nesses códigos aqui: 8710.0000, 8906.10.00, 8802, 8803 e 8805 da LCM, nomenclatura comum do Mercosul. Beleza, amigos e amigas? Continuando. A importação dos bens para finalidades aqui referidas será feita com suspensão do pagamento do imposto. O aqui disposto será regulamentado em ato normativo específico. Vamos lá. A isenção às importações realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos territórios e pelos municípios aplica-se ao quê, amigos e amigas? Equipamentos, máquinas, aparelhos ou instrumentos destinados a obras de construção, ampliação, exploração ou conservação de serviços públicos operados direta ou indiretamente pelos titulares do benefício. Partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios que, em quantidade normal, acompanhem os bens anteriores ou para reparo, manutenção do equipamento, máquina, aparelho ou instrumento de procedência estrangeira instalado no país. Bens de consumo, quando direta e estritamente relacionados com a atividade dos beneficiários e desde que necessários a complementar a oferta do similar nacional. A isenção às importações realizadas pelas autarquias somente se aplica aos bens de consumo, quando direta e estritamente relacionados com a sua atividade e desde que necessários a complementar a oferta do similar nacional. Então, interessante que haja esse tipo de restrição, senão vira a festa, né? No Brasil, vocês já sabem, né, amigos e amigas? A isenção às importações realizadas pelos partidos políticos e instituições educacionais e assistência social será aplicada somente a entidades que atendam às seguintes condições: não distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou das suas rendas a qualquer título, não remuneração por qualquer forma dos seus dirigentes pelos serviços prestados, emprego dos recursos integralmente no país na manutenção dos seus objetivos institucionais, manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, compatibilidade da natureza, da qualidade e da quantidade dos bens às finalidades essenciais do importador, conservação em boa ordem pelo prazo de 5 anos, contados da data de emissão dos documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a sua situação patrimonial, apresentação da declaração de rendimentos em conformidade com o disposto em ato da Receita Federal do Brasil. Continuando, recolhimento dos tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e da contribuição para a Seguridade Social relativa aos empregados, bem como o cumprimento das obrigações acessórias daí decorrentes. Garantia de destinação do seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo do benefício no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades ou a órgão público.
Na hipótese de importação de bens compatíveis com as finalidades essenciais do importador, as finalidades para as quais os bens foram importados deverão estar previstas nos objetivos institucionais da entidade, constantes dos respectivos estatutos ou atos constitutivos. A informação à autoridade aduaneira sobre a observância relativa à compatibilidade da natureza, da qualidade e da quantidade dos bens a finalidades essenciais do importador relativamente aos bens importados compete a quem? Ao Ministério da Saúde, em se tratando de material médico hospitalar. Então, se for importado esse tipo de material, tem que se obter junto ao Ministério da Saúde uma declaração, uma informação comprovando isso. O Ministério da Educação, se a importação for efetuada por instituição educacional. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, se a importação for efetuada por instituição de assistência social. A isenção do imposto de importação será aplicada aos bens importados por missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional de que o Brasil seja membro, e aos bens de seus integrantes, inclusive automóveis. Olha que interessante. Para fins de fruição da isenção, consideram-se integrantes das representações de organismos internacionais quem, meus amigos e minhas amigas? Os funcionários, peritos, técnicos e consultores que, no exercício de suas funções, gozem do tratamento aduaneiro outorgado ao corpo diplomático. Aí precisa ter cuidado, que pode ter, estou sentindo cheiro de fraude aí, mas tem que fiscalizar. Outros funcionários de organismos internacionais aos quais seja dado por disposições expressas de atos firmados pelo Brasil o tratamento aduaneiro outorgado ao corpo diplomático. A isenção será reconhecida com observância da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, à vista de requisição do Ministério das Relações Exteriores, que a emitirá atendendo ao princípio de reciprocidade de tratamento e ao regime de cotas, quando for o caso. A isenção não se aplica à repartição ao funcionário consular honorário, incluído o cônsul honorário, senão já fica muita festa, né? A isenção estende-se a técnico e perito que aqui venha desempenhar missões de caráter transitório ou eventual, quando expressamente prevista na Convenção, tratado, acordo ou convênio de que o país seja signatário. Será aplicado o regime de admissão temporária aos bens quando não expressamente prevista a isenção. Legal. Prosseguindo, amigos e amigas. A isenção referida aos bens importados por missões diplomáticas, repartições consulares e representações de organismos internacionais de caráter permanente em relação a automóveis poderá ser substituída pelo direito de aquisição em idênticas condições de automóvel de produção nacional com isenção do IPI. Se o diplomata quiser adquirir um automóvel nacional, ele pode substituir a isenção do imposto de importação, porque obviamente o automóvel nacional não tem imposto de importação envolvido, ele pode substituir pela isenção do IPI, uma possibilidade. Deverá ser pago com os acréscimos legais e as penalidades cabíveis o imposto relativo ao automóvel adquirido nessas condições, se transferido da sua propriedade ou cedido seu uso antes de decorrido um ano da respectiva aquisição à pessoa que não goze do mesmo benefício. Os automóveis importados com isenção não poderão ser transferidos ou alienados a qualquer título, nem depositados para fins comerciais, expostos à venda ou vendidos sem o prévio pagamento do imposto. Equipara-se a alienação à exposição para venda ou qualquer outra modalidade de oferta pública. Dependerá da prévia liberação da Receita Federal, em qualquer caso, a transferência de propriedade ou cessão de uso de automóvel importado com isenção. A liberação do automóvel pela Receita Federal será dada somente à vista de requisição do Ministério das Relações Exteriores. A isenção do imposto aos bens importados por instituições científicas e tecnológicas aplica-se a máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, desde que destinados às suas pesquisas. O aqui disposto aplica-se somente às importações realizadas pelo CNPq, por cientistas, por pesquisadores, por instituição científica, tecnológica e de inovação e por entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação, na execução de programas de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino devidamente credenciados por esse Conselho. As importações ficam dispensadas de controles prévios ao despacho aduaneiro e o CNPq apoiará as atividades de capacitação e firmará parcerias com órgãos e entidades para promover a melhoria dos processos de importações para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então vocês percebam que o CNPq assume um papel de protagonista nesse tipo de isenção. Beleza? O ministro da Fazenda estabelecerá o limite global anual em valor para as importações realizadas com isenção pelas instituições científicas e tecnológicas, ouvido o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A cota global de importações será distribuída e controlada pelo CNPq.
As importações de mercadorias destinadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia não estão sujeitas ao limite global anual quando decorrentes de doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e pagas por meio de empréstimos externos ou acordos governamentais. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações encaminhará até o mês de julho de cada ano calendário proposta de novo limite global anual para o exercício seguinte. Da hipótese acima, o ministro da Fazenda terá o prazo de 60 dias para estabelecer a nova cota global de importações para o exercício seguinte. Legal. Consideram-se sem valor comercial. Esse é um tema importantíssimo. Quem considera-se sem valor comercial? Nós estamos falando de amostras, tá? As amostras representadas por quantidade, fragmentos ou partes de qualquer mercadoria estritamente necessários para dar a conhecer sua natureza, espécie e qualidade. Os bens contidos em remessas postais internacionais consideradas sem valor comercial que não se prestem à utilização com fins lucrativos e cujo valor FOB não exceda $10 dos Estados Unidos da América. E com isso, amigos e amigas, nós chegamos ao fim da parte 1. Espero que tenha sido interessante. Não percam a parte 2, em que nós finalizaremos aí a questão do imposto de importação e apresentaremos todas as questões que já foram cobradas para esse assunto. Muito obrigado por permanecer até o final desse vídeo. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando esses vídeos mais longos com a parte teórica esquematizada. Combinado? Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!